Paz, saúde e prosperidade, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Wesley, sou aqui da Casa da Bênção de Osasco, da filial Belmonte. E hoje nós vamos falar de um tema que divide muitas opiniões aí, que é maldição hereditária. Bom, e antes de entrar no tema, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, acione lá o sininho, coloque lá para ele sempre te alertar quando chegar um vídeo novo. Sai todo domingo de manhã, tem vídeo novo sobre EBD. Vem aprender da palavra de Deus. E claro, compartilha. Conhecimento nunca é demais, é de graça. Então pega lá, compartilha para os seus contatos, compartilha com seus amigos. Nos ajude aí a estar levando a palavra e o conhecimento da palavra para o máximo de pessoas possíveis. Amém? Bom, vamos lá. Maldição hereditária. Eu vou citar aqui 3 bases bíblicas, 2 que o povo usa muito para poder falar da maldição hereditária. E a última base bíblica é a que de fato mata essa dúvida, se existe ou não existe maldição hereditária. Bom, primeira passagem se encontra em Gênesis capítulo 9, versículo 25 e 26, que Noé fala bem assim: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Dize ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Aqui nós vemos que Noé, ele amaldiçoa o seu filho ali. Temos aqui que Noé, ele solta uma maldição, ele profetiza uma maldição sobre a vida do filho dele, do filho Cã. Ali ele é amaldiçoado por Noé. Porque naquela época era muito comum os pais eles darem para os seus filhos o que? Méritos ou desméritos, que é bênçãos ou maldições. Era muito comum naquela época ter isso. Então aqui a gente vê que o que? Que Noé, ele abençoa 2 filhos dele e amaldiçoa um dos filhos dele. Uma da avaliação que nós temos que fazer aqui, irmãos, que a Bíblia ela é um livro muito extenso, que foi escrito por diversas pessoas. E nós não podemos pegar um texto, uma parte isolada, ou seja, pegar um contexto isolado com base em um texto e gerar um pretexto que gere heresia. Ou seja, se nós pegar um texto isolado, isso dali pode gerar uma interpretação equivocada. E essa interpretação equivocada pode gerar um entendimento errado que vai se tornar uma heresia. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus ela chega ao ápice com a chegada de Cristo aqui na terra. Chega Cristo se manifesta, Cristo tem seus 3 anos de ministério, depois ele morre, ressuscita, ou seja, a Bíblia chegou no ápice ali. Então, para quê? Para que fosse concluído, para que fosse chegado ali até aquele ponto onde se manifesta a presença, a glória e a salvação de Deus sobre as nossas vidas. Então, irmãos, quando chegou no ápice da Bíblia é no Novo Testamento. Então nós não podemos usar o Antigo Testamento para poder interpretar o Novo Testamento. Nós temos que usar o Novo Testamento para gerar compreensão do Antigo Testamento. Outro ponto que nós não podemos pegar simplesmente um único texto para gerar um entendimento daquele texto. Nós precisamos pegar textos paralelos para poder ter uma compreensão melhor. Isso se chama as leis de hermenêutica. É uma lei que a gente usa para poder interpretar a Bíblia de uma forma correta. Então aqui nós vemos que durante toda a Bíblia, esse é o único caso de um pai amaldiçoando um filho. Nós não vemos isso em lugar nenhum mais na Bíblia. Terceiro tópico, nós temos que entender que assim, Cã, ele foi amaldiçoado por Noé, ou seja, a descendência de Cã ela foi amaldiçoada pelo pai de Cã, Noé. Mas nós temos que fazer uma pequena observação aí. Esse povo não, se esse povo se colocasse na presença de Deus, essa maldição era quebrada sem precisar de campanha, sem precisar de nada disso. Bastava a pessoa se colocar na posição. Isso é mais uma coisa que nós vemos aqui para contradizer que não existe de fato maldição hereditária. Descendência de Cã nasceu Raabe. E quem era Raabe? Raabe era a prostituta que facilitou a entrada do povo que estava no deserto para começar a tomar a cidade de Jericó. E por que eu estou falando ela? Porque foi a partir da descendência dela, se você
você lê lá em Mateus capítulo 1, vai ver a descendência de Jesus. E Jesus veio da descendência de Raabe, ou seja, da descendência de Cã. Então, com isso nós podemos concluir que não tem maldição hereditária, não tem esse negócio de maldição. Mas vamos continuar aqui para que você não fique dúvidas aí para você. Segunda passagem bíblica onde as pessoas usam muito para poder levar o entendimento que existe uma maldição hereditária. Se encontra em Êxodo capítulo 20, versos 5 e verso 6. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é um texto muito usado para quê? Para poder falar, olha aí, Deus amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração. Olha, Deus abençoa até 1000 gerações. Irmãos, novamente, para interpretar um texto, nós precisamos usar a lei da hermenêutica. São leis que ajudam a nós ter a verdadeira compreensão do texto. Quando a Bíblia fala aqui que os castigos do filho pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração, e que Deus também abençoa até 1000 gerações, aqui, irmãos, nós temos que entender que o texto está usando uma linguagem de figura hipérbole, que é o que? Para dar mais peso àquela mensagem. Por que isso? Porque segundo Isaltino Gomes, a Bíblia, ela foi assim, como todo mundo sabe, a Bíblia foi escrita por diversas pessoas e por diversos idiomas também. E no Antigo Testamento, especificamente essa parte da Bíblia foi escrita na linguagem hebreia, ou seja, no idioma hebreu. E quando o hebreu queria dar mais peso para uma mensagem, queria que aquilo ficasse mais nítido, ficasse mais impactante, ele acabava exagerando nas figuras de linguagem. Ou seja, quando nós queremos passar algo mais forte, assim, quando nós queremos que algo cause mais impacto, a gente usa exageros. E aqui foi usado essa linguagem para quê? Para que a mensagem fosse mais impactante, para que Deus puniria de forma severa aqueles que adorassem a outros deuses que não fosse o Deus verdadeiro e Deus vivo. Amém? Bom, irmãos, vamos para a última base bíblica para não ficar dúvida, porque nós vemos aqui muito de maldição, não é amaldiçoando seu filho. Esse texto que é usado muito para poder falar que maldição persegue até a 3ª e 4ª geração, e talvez você não tenha ainda ficado muito claro na sua mente, mas com esse texto aqui não vai ficar dúvidas. Em Ezequiel capítulo 18, verso 1, diz bem assim: Venho a minha palavra do Senhor, dizendo que tende vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos seus filhos é que se emboltarão? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direi esse provérbio em Israel. Agora a gente pula para o versículo 10, que fala assim: se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir pobre e necessitado, praticar roubos, não tomar um penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestará como usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Eis que, se ele gerar um filho e veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não tiver o penhor, não roubar, der o seu pão para o faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou
extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Ou seja, nós vemos claramente, esse texto deixa bem claro que os pecados do seu pai não interferem na sua vida espiritual. Aqui fica bem claro que Deus cita um exemplo aqui, Deus fala aqui que o homem ele cometeu diversos pecados e o seu filho não seguiu o exemplo de seu pai, só que Deus vai cobrar as consequências daquelas práticas, daqueles pecados da vida do pai dele. Isso não vai interferir na vida do filho, porque são vidas distintas. Ou seja, aqui nós deixa bem claro que não tem maldição hereditária. Assim, se você comete algo errado, se você peca, se você faz alguma coisa, Deus vai cobrar de você, Ele não vai cobrar dos seus filhos, e vice-versa. Se seus pais cometeram, ou cometem, ou vivem no pecado, Deus não vai cobrar de você. A carga da cobrança vai vir sobre a vida de quem está praticando. Então, tire isso da mente de vocês, de maldição hereditária, ok? Mas agora eu vou falar duas coisas que provavelmente devem estar passando aí na sua mente. Ai, o meu avô teve câncer, meu pai teve câncer, eu vou ter câncer? Calma aí, vamos parar tudo aqui. Não confunda fé, religião, espiritualidade com ciência. São coisas distintas. Esse câncer que teve muitas das vezes na vida lá do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, isso não tem a ver com nada espiritual. O que é isso? Isso é uma deficiência, isso é um erro na genética, ou seja, é herança genética isso daí, que é má deficiência ali no funcionamento do organismo. Porque como que é gerado o câncer? O câncer nada mais é gerado quando o sistema imunológico não consegue mais combater as células cancerígenas, porque todos nós temos células cancerígenas, só que o sistema imunológico ele está trabalhando constantemente para combater elas. Mas se o teu sistema imunológico não estiver funcionando da forma que ele tem que funcionar, o que acontece? Ele para de combater essas células e essas células elas começam a crescer, começam a se multiplicar e ali aquelas células começam a se aglomerar em um certo ponto do seu corpo e aquelas células elas se tornam tumores. E aí onde nasce o câncer, ou seja, o câncer é originado desta maneira. Então, não mistura ciência com religião, ok? Segunda dúvida aí, provavelmente vocês devem estar tendo aí. Ai, o casamento dos meus avós não deram certo. O casamento dos meus pais não deram certo. O meu casamento também não está dando certo. Não, será que tem algo espiritual por detrás disso? Não. Não espiritualiza as coisas. Não sai espiritualizando tudo e colocando tudo na conta do diabo. Igual foi falado aqui, não existe maldição hereditária. Então o que explica isso? Bom, isso pode ser explicado por dois motivos que eu vou citar aqui, mas pode ser por N fatores. Primeiro, temos que entender que assim, antigamente o homem e a mulher, ou seja, a mulher era muito mais dependente do homem. Ou seja, o homem sozinho conseguia trazer ali o sustento para dentro da sua casa e ali todo mundo ficava dependente ali do cabeça da casa. Só que o tempo foi avançando, as coisas foram passando, hoje nós vivemos em uma nova realidade e se os dois não saírem para trabalhar, não conseguem trazer o sustento para os seus lares. Só que com o empoderamento da mulher ali, indo mais, trabalhando, conquistando a sua independência, deixou ela mais independente do homem. Ou seja, hoje as mulheres elas não se sujeitam a qualquer coisa, elas não se submetem a qualquer coisa. Antigamente elas engoliam muito sapo, aceitavam muita coisa por causa da condição financeira, por causa dos seus filhos, por N motivos. Então, assim, hoje com a independência maior da mulher, ela não se sujeita a muita coisa, porque um casamento é a união de duas pessoas ali criadas de formas diferentes, com culturas diferentes, com aprendizados diferentes, e quando elas se unem, ambos têm que ceder.
Porque não dá para só um ceder ou ninguém ceder, porque se ninguém cede, aí é onde o casamento termina. Porque assim, nós temos que ter a compreensão que são pessoas que se uniram, mas que são completamente diferentes, foram criados em âmbitos diferentes. É por isso que aqui na Bíblia é muito falado de o povo de Deus não se misturar com o povo do mundo. Por quê? Justo por causa dessa diferença, dessa divergência de pensamentos. Por exemplo, Sansão, ao invés dele procurar ali uma mulher hebreia, ali o que ele foi? Ele foi procurar uma mulher filisteia, ele foi procurar Dalila. É ali onde teve a corrupção, é ali onde ele caiu. Ou seja, irmãos, com isso nós vemos que o quê? Que as pessoas, elas são diferentes, e o que acontece hoje é que ninguém quer ceder, ninguém quer dar o braço a torcer. Ali onde nascem brigas, ali onde o casamento é desgastado, e ali onde causa as separações, ok? Essa é uma avaliação. E a segunda avaliação que nós podemos trazer aqui para você entender o porquê que acontece tantas separações é que o quê? Que você, devido aos seus avós, devido aos seus pais ou bisavô, tá passando por uma série de gerações aí que os casamentos não deram certo, você acaba ficando sem referência de casamento certo. E ali você acha que qualquer motivo é motivo para se separar. Ou seja, qualquer coisa que acontece é motivo de separação, sendo que não é. Você não tem referência de casamentos ok, então você acaba achando que qualquer coisa é motivo de separação, porque nós temos que entender que a situação tem que mudar, não é a pessoa que tem que mudar, aquela situação tem que ser mudada. Se você não muda aquela situação, se você não resolve aquele problema, você vai se separar daquela pessoa, você vai se casar com outra pessoa e aquele problema vai continuar, e ali vocês vão se separar de novo, aí você vai se casar com outra pessoa e aquele problema vai continuar, porque não é um problema, não está na pessoa, é uma situação que é gerada por você, que precisa ser resolvida e precisa ser tratado para que o seu casamento seja blindado e vá para frente. E não tem nada a ver com herança, não tem nada a ver com maldição hereditária. Porque o casamento de ninguém da minha família deu certo, o meu também não vai dar certo. Não tem nada a ver. Isso não é maldição hereditária. Inclusive, maldição hereditária nem existe, conforme já falado aqui na Bíblia, à luz da palavra. Não existe maldição hereditária, ok? Bom, irmãos, este foi o ensino de hoje, tá? Que você tenha um domingo abençoado aí, nos ajude, compartilha bastante esse conteúdo, traga aí bastante pessoas para poder estar entendendo de uma vez por todas que não existe maldição hereditária. Não existe, não existe. Existe causa e efeito. Peca, você paga pelos seus pecados, ok? Não tem esse negócio de passar, o pai pecou e o filho que vai pagar a consequência. Não tem maldição hereditária. Mas é isso, que Deus te abençoe, e se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários a tua dúvida, que eu estarei te dando atenção lá e respondendo. Amém? Deus abençoe.